Boa noite a todos. Eu, como bom burocrata, tinha que vir naturalmente com meu uniforme. Apesar de ser um pouco diferente da informalidade desse evento especificamente. Em segundo lugar, depois do show do professor Fernando, eu devo dizer que na época de assembleias estudantis era mais fácil. Era fazer o discurso, fazer agitação. Agora, falar de profissionalização da administração pública dentro do estilo showman é um pouco complicado. Para mim, né? Em todo caso, por via das dúvidas e para não passar recibo tão visivelmente, eu resolvi me cercar de alguns cuidados e trazer alguns slides. Assim que toda vez que estiver apertado, eu vou recorrer a eles. Perfeito? Bom, é uma satisfação estar aqui, eu quero agradecer o convite. Especialmente, não esperava ter essa relação, mas na segunda-feira, dia 12 de agosto, nós tivemos a oportunidade de comemorar na Escola Nacional de Administração Pública, em Brasília, os 25 anos do início do primeiro curso de Políticas Públicas e Gestão Governamental da ENAP. Um curso iniciado em 11 de agosto de 1988, em pleno processo constituinte, dentro do contexto de uma reforma administrativa do primeiro governo da nova República, e que tinha como eixo principal, ou eixos principais, a profissionalização da administração pública e a implantação do princípio do mérito no acesso aos cargos de alta direção na administração pública federal. Foram 25 anos, eu vou me alongar um pouquinho sobre isso, de sobrevivência e de travessia do deserto, de uma certa maneira. Naturalmente que não é tão complicada como a travessia do deserto de Moisés, mas é uma travessia bastante complicada. Nós chegamos a Brasília depois de um concurso em que participaram 69 mil candidatos, em que o principal mote de mobilização do governo na época era: agora você não precisa mais do pistolão, agora é a vez do mérito para o acesso à alta direção da administração pública. Nós sabemos que até a Constituição de 88, nós tínhamos a absoluta maioria dos funcionários públicos não concursados. Dos 750, 770 mil, não me lembro exatamente o número, de servidores públicos da época, algo em torno de 90 mil eram concursados e estatutários. O restante era contratado via CLT, como empregado público e sem concurso. O período da Constituição de 88, a Constituição de 88, foi um marco importante nesse processo da profissionalização da administração. Dois aspectos importantes na Constituição permitiram, por um lado, consolidar a profissionalização da nossa estrutura técnica, das atividades técnico-administrativas, e o início do processo de profissionalização da alta administração. Esses dois elementos foram a obrigatoriedade do concurso público para o acesso a todos os cargos efetivos na administração. E, em segundo lugar, a implantação do regime único, regime jurídico único, para toda a administração, não somente a administração direta, mas também as autarquias e fundações, que haviam sido incorporadas na administração apenas em 87. Então, criou-se, na verdade, uma grande cerca. É bom lembrar que, na época, também, não só se vivia a transição democrática, mas a crise econômico-financeira que o Estado vivia e que impôs uma série de condições, especialmente o controle das dimensões expandidas do Estado, que muitas vezes é criticada por ter gerado uma série de uma rigidez muito grande para
especialmente fundações, especialmente no campo educacional de pesquisa científica e tecnológica, mas a gente entende isso pelo processo de controle que o Estado passou a partir daquele momento. Mas nós chegamos para o curso, que ia durar 1 ano e 6 meses, como de fato aconteceu, mas a primeira novidade é que o projeto de reforma administrativa passou a ser fortemente contestado e as resistências ganharam força a partir exatamente do ano de 88. Projeto esse que previa uma radical intervenção na estrutura de cargos, com a implantação de um sistema de carreira e a vinculação às carreiras de servidores efetivos da maioria dos cargos em comissão na administração federal. A Constituição manteve a diferença que já existia na cultura administrativa brasileira entre os cargos técnicos e os cargos de direção e assessoramento. Diferentemente do modelo, principalmente francês e na Europa em geral, onde há uma fusão tanto dos cargos de direção com os cargos técnico-administrativos. O que se pretendia era que dos cargos de direção, dos cargos em confiança, permanecessem apenas alguns cargos mais diretamente vinculados à presidência da República e aos ministros de Estado, principalmente os chefes de gabinete e a primeira linha de assessoramento direto aos dirigentes políticos. E que todo o restante fosse transformado em funções comissionadas, vinculadas às estruturas das carreiras e cujo o acesso seria, então, meritocrático através do crescimento, da promoção nas carreiras e do desempenho, da avaliação de desempenho. A ENAP foi criada justamente para formar os gestores governamentais, cuja carreira foi criada também naquela mesma oportunidade. Em certo momento, porém, isso coincide com o retrocesso dentro da Constituinte em relação, por exemplo, ao regime parlamentarista. Houve um momento em que o regime parlamentarista, tudo indicava que o regime parlamentarista seria aprovado, mas a partir de um certo momento houve uma reversão e o presidencialismo acabou vencendo e foi mantido até os nossos dias. Concomitante com esse processo de reviravolta política no Congresso e na Constituinte, houve também uma mudança dentro do Poder Executivo e os principais porta-vozes da reforma administrativa profissionalizante, que eram os ministros do Comitê da Reforma Administrativa, montado por Tancredo Neves, que eram do grupo paulista, não só paulista, mas de Ulisses Guimarães principalmente, e que era comandado por Aloysio Alves da Administração, Dilson Funaro da Fazenda, João Sayado do Planejamento. Esse trio acabou caindo, e com isso nós ficamos pairando no ar. A primeira novidade foi que o projeto de lei que tramitou pelo Congresso foi aprovado, sem nenhuma resistência, chegou nas mãos do presidente que o havia encaminhado ao Congresso e foi vetado. Depois de muita negociação, o projeto voltou ao Congresso na forma de medida provisória e foi aprovado novamente. Mas havia já sido feito um acordo de que não se faria uma nova turma, só seria nomeada a primeira turma de 120, da qual eu faço parte. E até 95, de fato, passando o período Collor de Mello e Itamar Franco, nós não tivemos novas turmas de gestores no governo federal. Foi no período Bresser-Pereira que se retomaram os concursos dentro de uma nova configuração, mas, enfim, agora está em andamento mais um concurso, é a 17ª turma, e já temos hoje em torno,
felizmente, em torno de 1.000, um pouco mais de 1.000 gestores governamentais no governo federal. Apesar de todas as vicissitudes, de todas as idas e voltas, dos avanços, dos retrocessos, da resistência ao processo de profissionalização, 60% da carreira ocupa hoje cargos comissionados, tanto da administração direta como de autarquias e algumas fundações, mas principalmente a administração direta. A questão da profissionalização da alta administração é o que hoje mais está em discussão no governo federal. O Brasil é um país muito diferenciado, é um país continental, uma estrutura federativa em que nós temos segmentos, tanto nos estados como em municípios mais avançados, outros ainda mais atrasados em relação ao processo de organização da administração pública. O professor Fernando falou muito bem aqui dos pequenos e médios municípios, cuja estrutura administrativa ainda é muito frágil. A gente nota no governo federal, pela dificuldade que se tem na implementação de inúmeras políticas públicas, que mais da metade dos nossos municípios, de fato, ainda carecem de uma administração pública profissional mais evoluída. Isso dificulta fortemente a implementação das políticas. A grande dificuldade da melhoria dos indicadores na área de educação, de saúde e mesmo de assistência social tem a ver com essa problemática da deficiência em termos de administração pública em muitos municípios e em alguns estados. Eu vou mostrar alguns dados sobre o funcionalismo público federal e os cargos em comissão, como está a situação hoje e quais são as perspectivas. Nós temos hoje no governo federal, na União, 731 mil servidores efetivos, incluindo o Ministério Público, Legislativo, Judiciário e o Poder Executivo. O Poder Executivo tem 584 mil servidores públicos ativos. Esse número vem se mantendo mais ou menos estável desde 2003, 2004, depois de uma razoável recuperação desde 2003 para cá, depois de uma forte diminuição do número de servidores públicos durante toda a década de 90, desde o governo Collor até o ano de 2002, período do ajuste fiscal, do ajuste da dívida pública, etc. Desses 584 mil, contudo, a maior parte está concentrada na área educacional. Nós temos mais de uma centena de instituições federais de ensino, ensino superior, ensino tecnológico. O INSS, que também presta serviços diretamente à população, chega a quase 40 mil. E temos 82 mil servidores cedidos em caráter permanente para estados e municípios, principalmente estados, onde se englobam os funcionários federais dos ex-territórios, que são mantidos pela União, e também os cedidos do antigo SUS na área de saúde. O INAMPS, que foi extinto, teve os seus funcionários todos cedidos para estados e municípios. Então, na prática, nós temos um número bem menor de servidores que atuam, digamos assim, na parte relativa à administração direta, que é governo propriamente dito, e às autarquias, que a gente poderia chamar de agências executivas e também as agências reguladoras. Esse conjunto de servidores está hoje organizado em 129 carreiras, 22 planos de cargos e mais esses planos específicos e cargos isolados. Um processo bastante complexo de organização administrativa que vem acontecendo desde o começo da década de 80. Quanto aos cargos e funções, há uma grande confusão e
estávamos até falando assim muito rapidamente, e durante a semana também acabamos tendo essa discussão com uma série de representantes de entidades da sociedade civil que atuam em conselhos no governo federal, sobre o excesso de cargos em comissão no governo federal, ou cargos de confiança no governo federal, e a reivindicação da redução desse número dentro de um processo de avanço da profissionalização dos cargos da alta administração. Nós temos um total, considerando tudo, 87 mil cargos e funções de direção e assessoria na administração pública federal, para um total de 584 mil servidores ativos. Aí estão incluídas essas siglas, todas são meio complicadas, mas esse primeiro grupo, cargos de direção e assessoramento e de natureza especial, que são os 22.261 cargos, são os cargos e funções de direção do governo propriamente dito e das autarquias mais próximas. Cargos de direção e funções gratificadas das instituições federais de ensino são mais de 30 mil, considerando mais os coordenadores de curso, dá 35 mil cargos e funções só do Sistema Educacional Federal, universidades e escolas de ensino tecnológico. Nas agências reguladoras tem outro tipo de cargo, e por aí vai. Esse conjunto dá 87 mil. Eu vou falar um pouco sobre os 22 mil, porque nos demais casos, vejamos, por exemplo, as universidades, todos os cargos são, na prática, ocupados por servidores públicos, seja os cargos de direção como as funções. O reitor, como vocês devem saber, é escolhido a partir de um processo de eleição na comunidade acadêmica, de onde sai uma lista tríplice que é submetida ao ministro da Educação e ao presidente da República, que escolhe o reitor. Todos os demais cargos são escolhidos pela direção das universidades dentro do quadro funcional das próprias universidades e das escolas do ensino tecnológico. Um esquema parecido ocorre na área de ciência e tecnologia, onde os dirigentes maiores, o dirigente máximo das instituições de pesquisa, normalmente é recrutado por meio de um edital, uma chamada pública, que colhe os currículos de interessados e é feita uma avaliação por um comitê especial criado para isso, e são então selecionados esses dirigentes. Todos os demais, com raríssimas exceções, são também ocupados por servidores, pesquisadores e técnico administrativo das instituições de pesquisa. Nas agências reguladoras, os diretores são escolhidos, são propostos pelo presidente da República, mas submetidos a uma sabatina do Senado Federal, que aprova ou não aprova a escolha desses nomes. O resto da estrutura das agências reguladoras é também composto basicamente pelos servidores das próprias agências. Ainda assim, nós temos um total de 22 mil cargos, que constitui a estrutura de direção e assessoramento da administração direta, a presidência da República, a vice-presidência, os ministérios, autarquias como INSS, FUNASA, INCRA, e por aí, Banco Central e por aí vai. A estrutura, ela tem, na prática, 7 níveis. 6 níveis, o DAS 1 a 6, que é um grupo de cargos criado ainda no Plano de Cargos de 1970, e o cargo de natureza especial, que é o número reduzido de cargos, onde se incluem os secretários executivos dos ministérios, que é o segundo dentro da hierarquia dos ministérios, e cargos da presidência da República vinculados diretamente aos ministros, e cargos como procurador da República, consultor-geral da República, etc. É um número reduzido, que é o, digamos assim, o top de linha dessa estrutura. O DAS-6 são basicamente os secretários dos ministérios,
que é o segundo escalão. Então, o MEC, por exemplo, tem o secretário de Ensino Superior, secretário de Educação Tecnológica, de Educação Básica e por aí vai. São 221 cargos de secretário ou o dirigente máximo de autarquia, presidente, diretor-geral. Os DS5 normalmente são os diretores, tanto dos departamentos na administração direta, subordinados aos secretários, ou os diretores de autarquias e fundações, subordinados ao seu dirigente máximo. Esses 3 níveis que eu separei é que são os cargos efetivamente da alta administração. Fora o ministro de Estado, naturalmente, que é a direção política do ministério. O DS 4, 3, 2 e 1, principalmente 4 e 3, constituem o segmento da gerência intermediária. Coordenadores de programa, coordenadores gerais na área administrativa, logística, recursos humanos. O DS2 e o DS1 são chefe de divisão, chefe de serviço, são as chefias imediatas das unidades menores da administração. Desses 22 mil, quantos são os que têm vínculo efetivo, são servidores públicos, e quantos são sem vínculo, sem ser servidores públicos? Eu deixei de fora a natureza especial, mas em torno de 40% são sem vínculo ou mais. Os outros que eu tenho, os dados, pode-se observar que nós temos quase 6 mil ocupantes desses cargos que não têm vínculo efetivo com a administração pública. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, quando troca o presidente, normalmente troca 2.000 pessoas. Aqui, o governo troca aproximadamente 5 a 6 mil pessoas. Mas também não é tão verdade assim. Se vocês observam, o normal seria que o governo se preocupasse com os escalões superiores. E lá, de 1.300 e pouco, apenas 300 são sem vínculo. Mas, nos cargos de gerência intermediária e de chefia imediata, 25% em média são servidores sem vínculo. Isso indica o quê? Esse é um campo que tem muitas secretárias, é um campo que tem muito representante estadual nas superintendências estaduais, que é um segmento mais politizado. Tem muito assistente, que do ponto de vista da organização administrativa, na verdade é totalmente desnecessário, porque existem funcionários públicos que podem perfeitamente, e o normal seria que esses cargos seriam ocupados por servidores públicos. Inclusive na remuneração, é até bastante estranho, porque um DS1, por exemplo, tem uma remuneração muito baixa comparativamente, considerando a média do que recebe um servidor efetivo, mesmo das carreiras menos remuneradas. Recebem 1.000, 2.000 reais, quando um servidor recebe 5, 6, 7 mil reais. Então, há um problema. E o governo, outro dia estava fazendo essa discussão, a resistência, por exemplo, em diminuir essa presença de sem vínculo, de aumentar o processo de vinculação às carreiras desses cargos, que o governo, na realidade, é muito criticado por ter muito cargo de confiança e apanha praticamente de graça. Porque ele precisa realmente, para governar, dos cargos de cima e um tanto desses cargos de DS4. Então, do ponto de vista político, não haveria grandes problemas. Dentro da administração pública federal, existe uma luta muito forte dos servidores públicos com vistas à vinculação dos cargos de confiança, hoje de confiança, às carreiras. E, obviamente, esse é o processo que nós estamos vivendo nesse momento, que é o processo da alta administração. A carreira de gestores governamentais, ela se situa nesse campo da alta administração,
porque as atribuições da carreira estão voltadas para formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, bem assim de direção e assessoramento nos escalões superiores da administração, que é o campo das políticas públicas, é o campo de atuação do governo. O gestor governamental no governo federal, cuja carreira é conhecida como especialista em políticas públicas e gestão governamental, ele tem algumas diferenças com outras carreiras de EPPG que estão sendo criadas nos estados, o que é absolutamente normal e interessante. Em alguns lugares, como aqui em Minas, em Mato Grosso, essa carreira está mais vinculada a planejamento e políticas públicas. Em outros lugares, como Rio de Janeiro e Distrito Federal, mais a área administrativa. Isso é um processo absolutamente normal. Nós, no processo de organização da carreira, gostamos de nos diferenciar em relação ao que se chama de gestor público em geral. Gestor público é gênero. Gestor governamental é espécie. Existem muitas espécies diferentes e por isso que o campo de formação é muito diferenciado. Existe o gestor público, que é o gestor escolar, o gestor hospitalar, o gestor da universidade, das universidades. Os gestores, por exemplo, da polícia, têm que ter características peculiares, formação específica. Existem os gestores militares, que são os quadros superiores, né, da organização militar, os oficiais superiores. E temos gestores públicos que atuam em áreas específicas, em particular na área administrativa, planejamento, orçamento, recursos humanos, etc. O gestor governamental tem o seu campo de atuação voltado na área de políticas públicas, nas secretarias que trabalham com formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e a gestão governamental no sentido mais amplo. E por isso que o governo resolveu criar a ENAP, o curso de Políticas Públicas e Gestão Governamental específico, para permitir, especialmente na época, na década de 80, onde praticamente não se falava nesses termos em políticas públicas, se falava muito em planejamento, mas não tanto em políticas públicas, e também não havia cursos de políticas públicas nas universidades. E o curso nosso específico da carreira, que é parte do concurso, ele é uma espécie de pós-graduação dentro do ambiente da administração pública, focado principalmente em prática, na experimentação de prática de políticas públicas e com estágio para se ambientar na administração pública. É extremamente interessante que as universidades tenham tomado a iniciativa e avançado nesse campo. Isso é parte do nosso processo de democratização do país, porque políticas públicas, diferente do planejamento tecnocrático de antigamente, ele é principalmente um campo de interação Estado e sociedade, de articulação com os atores sociais, com os atores políticos, com os atores intragoverno, porque políticas públicas não se faz num gabinete. E, em grande parte, as políticas públicas vêm da sociedade e dos movimentos sociais. Bom, eu acho que eu já me alonguei um pouco. Desculpem o burocratês, mas a ideia era dar um panorama sobre isso, é a carreira, para que vocês também possam, eventualmente, se juntar a nós ou a outras carreiras na administração pública. Muito obrigado.